Após destruir um reino, um monstro lendário decide cuidar de um bebê órfão para descobrir se a humanidade merece ser destruída ou poupada. Se gostarem, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para ver mais vídeos. Aqui quem fala é o Neko, Kuroneko, e bora para o segundo episódio dessa série. Horas depois, Alice acorda, agora dentro de uma gaiola junto com outras pessoas acorrentadas, e junto dela estava a Luna com o Clevatos, que fala a ela que eles haviam sido capturados. Ela, confusa, pergunta o que aconteceu e por que o Clevatos foi desacordado por um simples golpe daqueles. Ele responde, falando que também ficou surpreso em ver o quão fraco e frágil aquele corpo era, mas que não tinha nada com que se preocupar. Alice pergunta por que ele não tentou escapar, e ele responde que agora que era um humano, permaneceria escondido nessa forma até quando a Luna assumiu o trono, fora que ele queria ver esse lado da humanidade com os próprios olhos. Ele continua e fala que todos ali pareciam que foram atacados e sequestrados, e pede para que Alice explique para ele quem eram os homens armados e se eles eram fortes comparados a outros humanos. Alicia responde, comentando que o grupo eram de ladrões da montanha, que provavelmente os estavam levando para vender como escravos. E fala que, comparado aos outros grupos, eles não eram fortes nem fracos, mas não hesitariam em usar qualquer truque sujo para ter vantagem em uma luta. E que, na visão da Alicia, era um monte de lixo desprezível, e termina pedindo para que o Clevates não formasse uma opinião sobre a humanidade baseada neles. Chegando ao acampamento, Alice é separada de Glenn e Luna, enquanto os dois vão na direção de uma mulher que fala para ele se aproximar. A mulher, ao ver Glenn com um bebê, chama Nell, falando que um bebê havia chegado e que cuidar dele era dever dela. De volta a Alice, vemos que os bandidos a levaram para encontrar o líder do grupo, chamado Vrok. Ela fica surpresa por ver que ele tinha um troll domado ali com ele, e antes que pudesse pensar mais, é interrompida por Vrok, falando que pelo lugar em que foram capturados, ela devia ter vindo da Montanha da Lua, ainda mais com aquelas pedras de mana, sendo que aquela região era o lar de um dos 4 reis bestiais, o Clevates. Fora que sabia muito bem que o único grupo que tinha ido para aquelas bandas recentemente foram os 13 heróis enviados por Hiden, e entre eles havia uma mulher, com ele tendo certeza que Alice era essa pessoa, já que ela nem se intimidou pelo troll, e as pedras mágicas que ela carregava eram puras demais para se encontrar perto de assentamentos humanos na região. Ele continua, falando que agora que os heróis falharam, e o Clevates havia destruído o castelo do rei, matando todos da família real, as armas feitas por pedras de mana ficariam ainda mais disputadas, mesmo as que fossem menos puras, ou até falsificações como as que ele produzia. E como o destino o tinha agraciado com um dos 13 heróis aparecendo diante de si, ele agora quer que Alicia os leve à localização das armas dos heróis caídos. Um dos capangas pergunta se não seria melhor que ela, sendo um herói, não pegasse logo a espada especial no fundo do lago, e o Vrok responde que o mais importante era elas levar até as 13 armas, e a espada do lago deixasse na mão dos escravos o trabalho de a recuperar. Luna agora está sendo amamentada por Nell, enquanto Glenn serve comida para os bandidos, os observando atentamente. Os homens pedem para que Nell busque mais bebidas, com 2 deles a derrubando de propósito, falando que a castigariam por ter derrubado a bebida, e levam a mesma para fora. Depois de baterem nela, os dois voltam para a taverna, mas Glenn os mata rapidamente antes mesmo de retornarem, e some com os dois. E a Nell, que estava voltando um pouco depois, é abordada por Glenn, que fala que os seios dela eram magníficos e que precisava falar com ela. Glenn pergunta se ela fazia parte do bando, e quando ela responde dizendo que sim, ele pede para que ela fale em detalhes a história dela, já que queria saber mais sobre a Nell. Nell fala que nasceu e cresceu ali. Ela só conhecia a mãe, porém nem lembra do rosto dela, e que provavelmente ela era uma escrava, pelo modo que os outros a maltratavam, e muitas vezes ela observava de longe. E quando Nell tinha 12 anos, sua mãe sumiu, e ela nem sabia se a mesma havia escapado ou simplesmente morrido, mas toda a violência que era direcionada a ela, agora foi direcionada a Nell, e devido a isso, ela tinha perdido quase todos os dentes e só escutava por um ouvido, mas só após isso ela entendeu que, por todos esses anos, a mãe dela é que estava protegendo de tudo isso. Por um tempo,
ela viveu pior que um animal. Mas quando a Carmen chegou, as coisas ficaram mais suportáveis, já que ela ensinou como lidar com homens para evitar sofrer tanto. E fala que hoje ela tem sua própria forma de ser útil, que é alimentando as crianças pequenas, já que ela produzia muito leite. Clem pergunta a Nell onde estava o filho dela, já que pelo que ele sabia, só quem deu à luz gera leite. Mas Nell responde falando que o seu filho havia nascido morto. Ela continua e diz que por muito tempo se culpou por isso e se afundou ainda mais na tristeza, ao ponto de nem se importar em morrer. Mas um dia, ao acordar, se deparou com uma criança faminta se alimentando e, ao ver aquilo, ela decide que viveria mais um pouco pelo bem da criança. Porém, com o tempo, foram aparecendo mais e mais crianças e, após ter perdido um segundo e terceiro filho, ela decide que queria dar uma chance àquelas crianças desconhecidas de serem felizes, já que seus próprios filhos não tiveram essa chance. E isso era tudo que ela poderia falar sobre si mesma. Clem agradece, falando que aquilo era o suficiente, e pergunta se a Nell não gostaria de se juntar a ele, já que ele precisava de uma ama de leite para Luna, e mesmo que não confiasse em humanos, ele não tinha motivos para ser hostil contra a Nell, mas principalmente a queria, pois a Luna demonstrou ter gostado dela. Nell pensa por um momento, mas recusa, falando que mesmo que tenha ficado feliz com a oferta, isso seria impossível, já que Clem era um escravo e ela tinha que cuidar das crianças. Nisso ela pede desculpas mais uma vez e vai embora. Alice, que agora está sendo levada por dois bandidos, chegou em uma ponte, enquanto os outros dois avisam para ela não tentar nenhuma gracinha, e que mesmo tendo um lago mais abaixo, uma queda dali a mataria na hora espatifada nas pedras. Alice acha aquele local familiar e, observando em volta, repara em um grupo pequeno perto do lago. Os bandidos notam também e comentam que mais um escravo estava tentando resgatar a espada do herói Corduó, e nisso Alice entende por que achava o local tão familiar. Há 300 anos, aquela mina havia sido alagada e ocupada por bestas aquáticas, chamadas de Arvezis, e por consequência toda a mina foi abandonada. Porém, Corduó, que era dito ser o herói mais forte de sua época, tentou derrotar as feras, mas falhou em sua missão, sendo morto no processo. E sua espada especial chamada Divisora do Fluxo jazia até hoje no fundo do lago. Alice fala aos bandidos que eles eram desprezíveis, já que provavelmente prometeram a liberdade ao escravo, mas nunca tiveram a intenção de libertá-lo. Um outro bandido se aproxima para ameaçar, e ela, aproveitando a oportunidade, desloca o ombro e parte para cima do bandido, usando uma de suas adagas para cortar a corda da ponte e jogando ambos no abismo. E enquanto caem, Alicia fala que não esperava que em algum momento seria grata pela maldição que possuía, e que mesmo agora esperava que o Clem estivesse certo, e falando a verdade, quando ele disse que ela não poderia mais morrer, já que logo em seguida se choca violentamente contra o chão. Se gostarem, deixe o like e se inscreva no canal para ver mais vídeos. E é isso aí, aqui quem fala é o Neco, por Oneco, e até o próximo vídeo.